Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando Belo, professor de Química do Colégio Curso Gauss. No vídeo de hoje eu venho trazer a primeira aula de uma série sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, tudo bem? Vamos para a aula! Então pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar de nomenclatura de hidrocarbonetos. Então nessa primeira aula eu vou focar na nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, né? Ou seja, traduzindo, eu vou focar na nomenclatura dos alcanos, né? Eu acredito que todo mundo se lembra o que são os hidrocarbonetos, né? São os compostos orgânicos que apresentam na sua composição somente átomos de carbono e hidrogênio. Então, em primeiro lugar, antes de começar o assunto, o aluno tem que saber que essa nomenclatura que será vista hoje, ela está de acordo, com as recomendações da IUPAC. A IUPAC, na verdade, é uma sigla que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ou seja, gente, é a IUPAC que determina as regras de nomenclatura dos compostos químicos, né? É o órgão ali que determina justamente esses tipos de nomenclatura, tanto da química orgânica como também da química inorgânica, tá certo? Essa figura é uma figura comemorativa, né, em homenagem ao centenário da IUPAC, tudo bem? Então, dando continuidade, a primeira coisa que eu tenho que saber, primeiro, começando das nomenclaturas mais simples, né, que são as nomenclaturas dos hidrocarbonetos de cadeia normal, vocês vão ver que essa nomenclatura é a nomenclatura que vai vir na cadeia principal dos hidrocarbonetos, né? Daqui a pouco eu falo o que significa cadeia principal e o que significa ramificação, tudo bem? Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos, quando você pega a cadeia principal, que aqui como é uma cadeia normal, não tem ramificação, então é uma cadeia só. Ela é dividida em três fragmentos, Esses três fragmentos nós chamamos de prefixo, o fragmento intermediário será o infixo e o fragmento que serve como terminação da nomenclatura nós chamaremos de sufixo. O prefixo, pessoal, ele se refere à quantidade de átomos de carbono que tem na cadeia que eu estou observando. Ou seja, aqui eu coloco uma tabela que relaciona a quantidade de carbono com seu respectivo prefixo. Então, se a cadeia ela apresentar apenas um átomo de carbono, o prefixo que eu devo usar para essa cadeia vai ser o met. Agora, se a cadeia apresenta dois átomos de carbono, o prefixo que eu vou utilizar vai ser o et. Três átomos de carbono, prop. Quatro átomos de carbono, but. 5 átomos de carbono, pent. 6 átomos de carbono, hex. E assim por diante. Estão vendo? Ó, hept para 7, oct para 8 átomos de carbono, non para 9 átomos de carbono e dec para 10 átomos de carbono. Tudo bem? Repare que é como se fosse aprender a contar em inglês, né? Então, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but e assim por diante. Aqui eu coloco até 10, mas se o aluno se interessar em saber a nomenclatura de cadeias com mais de 10 átomos de carbono, você pode ir lá um dec, dodec, para 12 átomos e assim por diante. Tudo bem? Mas eu acho interessante o aluno saber até 10, pelo menos até 10, que já dá para resolver grande parte dos problemas, das questões que vão vir pela frente, Quando nós falamos em fixo, um infixo ele é para dizer o tipo de ligação que tem entre os átomos de carbono. Esse infixo ele pode ser an, se caso as ligações que aparecem entre os átomos de carbono forem todas simples, em se tiver uma ligação dupla, ou seja, só uma, e in se tiver uma ligação tripla, tá certo? Porque se aparecer mais de uma dupla e mais de uma tripla, nós teremos que utilizar os prefixos de repetições, que a gente vai ver mais para frente, como o di, o tri e assim por diante. E o sufixo, ele vai te dizer qual é a função orgânica que você está trabalhando. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com hidrocarbonetos, Então, sempre a nomenclatura, ela vai ser terminada com O, tudo bem? Então, olha só, vamos ver esse exemplo aqui agora.
né? Eu tenho um exemplo de hidrocarboneto de cadeia normal, como vocês podem observar, não é? E esse hidrocarboneto, se eu falo que ele é de cadeia normal, quer dizer que ele tem uma cadeia não ramificada, né? Então, a primeira coisa que o aluno tem que observar é quantos carbonos eu tenho nessa cadeia carbônica. Então, vocês podem perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, a primeira coisa que eu vou observar, né, na nomenclatura é o prefixo da quantidade. Então, se eu tenho 4 átomos de carbono, repare que o prefixo ele vai ser o que aqui, galera? But, tá certo? Porque se você observar 4 átomos de carbono, eu tenho que colocar o prefixo but. O segundo ponto que eu tenho que analisar é quais são os tipos de ligações que eu tenho entre os átomos de carbono, né? Então, se vocês analisarem bem aqui, olha, eu tenho somente ligações simples, né? Então, o infixo para ligação simples tem que ser o quê? An. Como eu estou falando de um hidrocarboneto, automaticamente o sufixo vai ser o quê, pessoal? O, né? Que é a terminação da cadeia carbônica. Pessoal, o que é que eu chamo a atenção de vocês, né? Quando a gente fala de alcanos, né, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, eu posso automaticamente fazer o prefixo mais a palavra ano, né? Então, but mais ano vira o quê? Butano. Porque sempre que for alcano, você já sabe que vai ser infixo an e terminação o. Tudo bem? Então, beleza. Dando continuidade, qual é a importância da nomenclatura, pessoal? A importância da nomenclatura é que eu posso pedir a vocês o inverso. Eu posso dar a nomenclatura e pedir a estrutura para essa nomenclatura. Ou a questão que você estiver fazendo, ela pode trazer ali para vocês, né, uma nomenclatura e a visualização da estrutura seja importante para a resposta da questão. E o aluno tem que ficar atento, ele tem que dominar, né, a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, neste caso, você vai ter que fazer uma análise muito parecida com o exemplo anterior. Eu tenho aqui a nomenclatura, eu tenho que ver qual a parte que representa o prefixo. Isso é muito importante, porque quando eu analiso a parte que representa o prefixo, eu sei quantos carbonos tem ali na cadeia principal, né? No caso aqui, na única cadeia. Então, pente quer dizer que tem 5 átomos de carbonos, né? Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, né? Eu acho que vocês já estão habituados com essa fórmula do tipo linha, né? Então, cada extremidade, cada encontro de linhas aqui, cada quina dessa aqui vai ser um átomo de carbono, concordam? Então, eu tenho aqui 5 átomos de carbono. Então, olha só, o infixo an quer dizer que eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono, e o O aqui de terminação quer dizer que é um hidrocarboneto. Essa estrutura por si só já representa um hidrocarboneto com 5 átomos de carbono. Eu vou apagar aqui e refazer a estrutura, né? Que eu coloquei ali os carbonos ali e ficou meio feio, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Beleza? Pessoal, e aí o que acontece se eu trabalhar com cadeias que não sejam normais, né? Que sejam cadeias ramificadas? Eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque quando eu falo de cadeias ramificadas, eu tenho que me preocupar com duas partes principalmente, que é a cadeia principal e a ramificação. Então, quando eu vou trabalhar a nomenclatura de cadeias ramificadas, eu tenho que seguir alguns critérios que eu vou mostrar aqui para vocês, tudo bem? Beleza? Então, o primeiro passo para você trabalhar a nomenclatura de cadeias ramificadas é separar o que nós chamamos de cadeia principal, né? E aí o que é que vai ser a cadeia principal, galera? A maior sequência de carbonos, tudo bem? Que contenha dupla ou tripla, se existirem. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente está trabalhando com cadeias saturadas, então não vão apresentar ali ligações duplas ou triplas. Então, como é que eu posso reavaliar essa afirmação? Simplesmente a cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono. Pá, você pode parar aqui, ó, maior sequência de átomos de carbono, caso eu esteja trabalhando só com cadeias saturadas, né? Então, o primeiro passo é separar a cadeia principal da sua ramificação. Tudo bem? Olhem esses 3 exemplos que eu coloco para vocês, gente.
Quem é a minha cadeia principal? Minha cadeia principal é a maior sequência com átomos de carbono. Então, aqui eu destaco como cadeia principal exatamente quem, pessoal? Exatamente essa sequência aqui de 8 átomos de carbono. Ah, professor, poderia ter uma outra sequência aí possível? Poderia, né? Poderia acontecer de ter outra sequência, né? Por exemplo, quando o aluno que não está habituado a separar a cadeia principal de ramificação, o que é que ele vai ter que observar, gente? Em primeiro lugar, eu vou traçar uma linha imaginária sobre os átomos de carbono, fazer um caminho, ó, estão vendo? Vou fazer um caminhozinho aqui, tá certo? Aí aqui eu tenho uma escolha, ou eu desço ou eu continuo em linha reta. Se eu descer, agora que eu já não posso mais voltar, não é verdade? Porque se eu retornar, eu vou passar pelos mesmos carbonos que eu já passei anteriormente. Então isso não é aconselhável, né? Porque senão a sua análise vai estar errada. Então se eu fizer, né, a sequência, né, de cadeia principal, se eu mostrar que a cadeia principal é essa sequência onde eu passei a linha imaginária, vocês vão ver que é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Gente, como já está evidente aí no slide, ela não é a minha maior sequência possível, concordam? Então, se você parar para observar, a maior sequência possível que eu tenho é essa em linha reta, né? Repara, ela me dá uma sequência com 8 átomos de carbono. A mesma coisa eu posso observar, olha, eu tenho duas possibilidades já visíveis, ó. Eu tenho essa primeira possibilidade, fazer em linha reta, era para ser uma linha reta, né, pessoal? Fazer um caminho aqui em linha reta, tudo bem? Deixa eu só refazer aqui, ó, para ser assim em linha reta, tudo bem? Então, esse caminho me fornece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, beleza? Só que se você observar, tem outras possibilidades. Tanto é que uma já está até marcada aí no slide, né? A possibilidade correta é justamente qual, galera? Essa aqui, ó. Reparem que essa possibilidade, ela me fornece, né, uma cadeia com 8 átomos de carbono. A anterior tinha 7, não é isso mesmo? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a anterior tinha 7 átomos de carbono, né, que eu listei aqui para vocês. Repare que a maior sequência possível acaba sendo essa segunda opção que eu mostrei para vocês. Então, dando continuidade, né, deixa eu só apagar aqui. Assim, gente, vale lembrar aqui para vocês que eu tinha uma outra possibilidade, né? Não pode ver, olha, uma outra sequência possível seria essa, ó. Repare que eu percorri um caminho só, eu não passei pelo mesmo caminho. Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essa possibilidade me fornece 6 átomos de carbono. A possibilidade que tem 8 átomos de carbono, como fala aqui, tem que ser a sequência com maior quantidade de átomos de carbono, né? Então, essa sequência que eu vou escolher para ser minha cadeia principal. Pessoal, então espero que tenha ficado claro como escolher a cadeia principal. Aqui a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, tudo bem? Beleza, pessoal. Então aqui, observem que eu separei o que é a cadeia principal, né? Mostrei para vocês o que é a cadeia principal. O que sobrou, eu vou explorar daqui a pouco, são as ramificações, tudo bem? Só que antes de explorar as ramificações, né, eu tenho que falar para vocês que a cadeia principal ela tem que ser enumerada. Gente, eu não posso enumerar essa cadeia principal de maneira aleatória. Tudo bem? Então, para eu enumerar a cadeia principal, eu devo começar da extremidade mais próxima à insaturação. Pessoal, tem insaturação nessas cadeias que eu estou trabalhando? Não tem. Eu já estou colocando insaturação aqui porque o nosso próximo vídeo eu vou falar de nomenclatura de hidrocarbonetos insaturados. Então, para não ter que explicar a mesma regra, né, novamente, essa regra aqui ela vai valer para qualquer composto orgânico que a gente estudar, salvo algumas alterações, não é verdade? Então, observe que a cadeia principal ela não tem saturação, né? Ela não é uma cadeia insaturada. Então, esse ponto aqui eu vou desconsiderar, tudo bem? Por enquanto, né? Então, vocês vão ter que enumerar a cadeia principal, tá certo? Né? Caso não haja insaturação, que é o nosso caso, enumere da extremidade mais próxima à ramificação, tá certo? Então, neste caso aqui, se vocês observarem bem,
A extremidade mais próxima à ramificação é essa extremidade, como eu estou destacando aqui para vocês. Na verdade, para quem está assistindo o vídeo, provavelmente vai estar aparecendo aqui a extremidade da direita de vocês, não é? Então, observe, pessoal, se eu começar dessa extremidade, olha, 1, 2, 3, 4, a ramificação ela vai ter o número 4, tudo bem? Beleza. Agora, se eu enumerasse dessa extremidade, olha só, 1, 2, 3, 4 e 5. Observem aí que a ramificação estaria ligada ao carbono de número 5. Pessoal, recomendação da IUPAC. Sempre a ramificação ela tem que ficar com os menores valores possíveis, né? Sempre as ramificações têm que ficar com os menores números possíveis. Então, a cadeia principal, para gerar o menor número possível para a ramificação, você tem que começar a enumerá-la da extremidade mais próxima a esta ramificação, tá certo? Então, a regra para enumerar a cadeia principal é justamente você começar da extremidade mais próxima à ramificação. Então, olha só, gente, dando continuidade, observem que quando eu tenho uma cadeia principal, pode existir a possibilidade de duas sequências com o mesmo número de carbono. Caso isso ocorra, aí vocês vão observar esta parte da explicação. Observem que, caso existam duas sequências do mesmo tamanho, eu tenho que escolher a sequência mais ramificada. Vamos chamar aqui de exemplo 1, tudo bem? E aqui de exemplo 2, tá certo? Observe que o exemplo 1 é igual ao exemplo 2, gente, é a mesma cadeia. Só muda como eu separei a cadeia principal de sua ramificação, tudo bem? Então, a cadeia principal, olha, é justamente essa cadeia aqui que eu estou destacando aí no vídeo para vocês. Tudo bem? Já nesse outro exemplo, a cadeia principal, eu escolhi essa aqui que é mais linear, não é? E aí, se vocês analisarem, ambas as cadeias apresentam 6 átomos de carbono, né? Então, eu tenho duas possibilidades de cadeias principais com o mesmo número de átomos de carbono, gente. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho que escolher a mais ramificada. Qual dos dois exemplos me dá uma cadeia mais ramificada? 1 ou 2? Então, se vocês observarem, quem respondeu o exemplo 1 está correto, é ele que vai dar a cadeia mais ramificada. O exemplo 2, neste caso aqui, ele está incorreto. Eu não posso fazer esse tipo de análise, né? Esse tipo de separação de cadeia principal de ramificação. Por que eu não posso fazer isso, gente? O motivo ele é bem simples. Nessa primeira cadeia, eu tenho duas ramificações, que foi o que sobrou sem ser cadeia principal. Já nessa segunda cadeia, se vocês observarem, deixa eu apagar esse X, né? Então, olha só, gente, eu apaguei aqui os rabiscos que eu fiz na cadeia 2, porque essa cadeia 2 eu não posso considerar como correta, né? Então, se vocês observarem, essa aqui foi minha cadeia principal, como eu citei anteriormente, na é verdade? Então, para não confundir vocês, eu vou botar um pincel de outra cor. Então, esse fragmento aqui, eu vou considerar como ramificação, tudo bem? Deixa eu até botar aqui também de verde, né? Como ramificação, né? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual das duas possibilidades me forneceu uma cadeia mais ramificada? Repare que foi a cadeia do exemplo 1. Então, ela que deve ser escolhida, né, como exemplo de separação correta de cadeia principal de sua ramificação. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então aqui, galera, a gente aprendeu, né, a separar a cadeia principal da ramificação, não é? Então, o segundo passo, né, além de identificar que a gente já fez, é nomear as ramificações, tudo bem? Então, esse segundo ponto a gente vai ter que nomear as ramificações. E aí o que acontece, gente? Para dar a nomenclatura da ramificação, não vai ser tão complicado. É só você observar quantos carbonos tem, que vai ser o prefixo de quantidade, né? E você vai acrescentar o termo "-io", né? Ou seja, se eu tenho uma ramificação com apenas um átomo de carbono, então o prefixo vai ser o quê? "-met", mais um complemento "-io". Então, o nome da ramificação vai ser metil, tudo bem?
Então, repare, se eu tiver apenas um carbono, né, então repare que isso aqui é um radical, né? Muitos livros vão colocar aí como radical, porque se vocês analisarem, tem um elétron livre aqui para se ligar à cadeia principal. Então, se a ramificação ou esse radical ele apresenta apenas um átomo de carbono, não é? Então o prefixo para um átomo de carbono vai ser o que, galera? Met. Só que aí você tem que, como é uma ramificação, você tem que acrescentar o termo o quê? Il. Então o termo correto vai ser metil. O mesmo acontece se eu tiver aqui, olha, dois átomos de carbono, não é verdade? Então, se eu tenho dois átomos de carbono, o prefixo é o quê? Et. Mais o complemento il fica etil. Três átomos de carbono, né, eu vou ter o quê? Prop de prefixo. Né? Então, prop mais o termo il vira propil, tá certo? Então, é assim que a gente vai nomear as ramificações, não é? Então, neste caso, é comum, quando eu olho essas ramificações como radical, né, que é esse fragmento separado da cadeia principal, né, quando é a ramificação separada da cadeia principal, esses radicais, eles têm o acréscimo da vogal A, né? Então, no lugar de metil, metila, etil, etila e propil, propila, né? Vai ter o mesmo significado, né, a grosso modo, em termos de nossa análise, tudo bem? Beleza? Ok, então, se eu sei identificar as ramificações, né, então eu tenho que nomear essas ramificações. Então, repare que aqui são os exemplos, né, anteriores. Né? As cadeias principais, elas coincidem em número de átomos de carbono, tudo bem? Todas elas apresentam aqui, olha, deixa eu fazer mais para o lado aqui, todas elas apresentam 8 átomos de carbono, né? Então, todas as cadeias principais que eu separei aí para vocês, elas apresentam, né, na sua sequência aqui, 8 átomos de carbono. Tudo bem? Beleza? Aí o que acontece, gente? Neste caso, no fragmento que não está inserido na cadeia principal, como já está claro, eu acredito, né, nós vamos chamar de ramificação. Então, essa ramificação tem apenas um átomo de carbono, não é verdade? Se tem apenas um átomo de carbono, é met. Mas il vai virar o quê? Metil. E esse 4 aqui, por que 4 metil, gente? Ao mesmo tempo que eu nomeio a ramificação, eu tenho que dizer em qual carbono da cadeia principal a ramificação está ligada. Então, se vocês observarem aqui, né, a ramificação está ligada ao carbono de número 4 da cadeia principal. Observem que aqui a ramificação recebeu o nome de etil, né? Não é verdade, galera? Por que etil? Essa ramificação ela tem apenas dois átomos de carbono, não é verdade? Então, et mais il, né? Et, dois átomos de carbono. O 4 ocorre pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar para vocês aqui por conta do metil, né? A ramificação etil está ligada ao carbono de número 4. O mesmo vale aqui para o propil, né? Tá certo? Beleza? Aí assim, gente, você nomeou as ramificações, nomeou a cadeia principal, você vai unir essas nomenclaturas, ok? No que você faz a união dessas nomenclaturas, né? Repare que o nome da ramificação é metil e a cadeia principal é octano. Claro, não esquecendo das numerações. Então, 4-metil octano, 4-etil octano, 4-propil octano. Né? Então, sempre quando você vai dar a nomenclatura de uma cadeia carbônica, né, a ordem da nomenclatura é ramificação mais cadeia principal. Gente, a IUPAC, né, hoje ela não obriga mais vocês colocarem um hífen para separar o que é ramificação de cadeia principal, mas pode ocorrer nas questões da cadeia principal ser separada da ramificação na nomenclatura por um hífen, tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, olha só, aqui foram os primeiros exemplos, né? É o básico da nomenclatura, né? É a base de você fazer nomenclatura de cadeias ramificadas. E claro, eu acabei não abordando aqui a nomenclatura do octano, né? Porque eu já expliquei, né, logo no início da nomenclatura de hidrocarbonetos, que oct se refere a 8 átomos de carbonos, né? O an vai se referir ao tipo de ligação, que só tem ligações simples, e o O de hidrocarboneto, tudo bem? Então, o nome da cadeia principal é se baseando, né, em prefixo, quantidade de carbono, infixo, tipo de ligação, e sufixo, que vai ser o que? A terminação, tudo bem?
o vídeo ele já ficou um pouquinho longo, vou parar por aqui nessa introdução, né, à nomenclatura de hidrocarbonetos. Vou trazer um outro vídeo aprofundando um pouco mais nesses hidrocarbonetos saturados, não é? E dando continuidade para hidrocarbonetos insaturados, né, que são aqueles hidrocarbonetos com ligação dupla e tripla entre átomos de carbono. Então, desejo a vocês um belo dia de estudos, tudo bem, galera? A gente se vê no próximo vídeo e obrigado pela atenção. Até a próxima, gente. Valeu!